comércio exterior que reflete aqui dentro da nossa economia. Então, você quer dizer que nesse processo de retomada do desenvolvimento que o Brasil está experimentando agora, o Espírito Santo tem maior desenvoltura? Vai recuperar mais rápido? É isso? Eu prefiro não fazer uma previsão exata. Agora, o Espírito Santo tem tudo para se recuperar mais rápido. Te dou um exemplo. Estou realizando um estudo atualmente que relaciona preços de commodities e como que o nível de atividade aqui da economia espírito-santense reage aos preços de commodities. E o que eu pude notar é o seguinte: o que acontece com os preços de commodities hoje impacta o Espírito Santo daqui a alguns meses, daqui a 3 ou 6 meses. O que a gente observa no momento é que há uma recuperação no mercado mundial de commodities, ou seja, os preços de commodities estão subindo. Então lá na metade do ano nós vamos sentir isso aí. Pode-se esperar a possibilidade de que a produção industrial capixaba venha a crescer cada vez mais. E eu te passo outro dado mais interessante ainda. Nos últimos 3 meses, o Estado do Espírito Santo lidera o ranking nacional em termos de recuperação da produção industrial. Se você olha a comparação mês a mês ou a comparação trimestre a trimestre, o Espírito Santo tem taxas de crescimento nitidamente superiores às taxas de crescimento do Brasil. Se eu olho na comparação com o ano passado, faço uma comparação em relação ao mesmo período do ano passado, ele ainda acumula taxas negativas. Mas por que isso acontece? Porque o Espírito Santo estava num patamar de crescimento muito alto. Ele caiu e agora ele está se recuperando com uma aceleração razoável. Agora é importante lembrar que esse patamar anterior era muito alto e ainda vai levar um tempo para a gente poder voltar lá. 50% então da nossa economia está envolvida na produção, né? Relacionada ao exterior, como Sim. você falou. A gente pode, mas não são, isso está restrito a um número pequeno de empresas, vamos botar assim? Essa é a questão que o capixaba quer saber. É Vale do Rio Doce, Aracruz, CST, essas conhecidas empresas, Samarco, que lidam com o mercado exterior, ou nós temos toda uma rede mais desconhecida que a gente não, e que também lida com o comércio exterior? Eu não tenho esse número preciso. E é muito importante, quando a gente estiver discutindo economia, a gente falar de dados concretos, para a gente não ficar achando chutando. Exatamente, achar que as coisas são desse ou daquele jeito. Então, assim, a partir do momento que a gente tem dados concretos, a gente realmente pode fazer inferências mais precisas. Mas fazendo ponte com o que você falou, tem 2 dados importantes. Primeiro, para o Brasil e para o mundo, o número de firmas que exportam, que estão relacionadas ao comércio exterior, ainda é relativamente pequeno. Isso é uma pena, porque estudos em economia demonstram que as firmas que estão voltadas para o comércio exterior são nitidamente mais produtivas do que aquelas que não estão. Claro. Então, o conselho é: firmas que podem estar envolvidas com o comércio exterior e que têm condições para tanto, devem se envolver, pois ficarão mais produtivas e terão lucros provavelmente maiores. É claro que aqui respeitando as especificidades do produto de cada firma. Segundo lugar, mesmo que sejam relativamente poucas firmas aqui no Espírito Santo, se elas estão envolvidas em transações que envolvem valores de considerável magnitude, isso está se traduzindo em riqueza para o Estado do Espírito Santo. Mesmo que eu tenha, por exemplo, eu não estou dizendo que é esse o caso, mas vou dar o exemplo assim, de 5 grandes firmas que estão voltadas para o comércio exterior, mas a quantidade que essas firmas produzem e exportam equivale a 50% ou mais da riqueza